Bom, então vamos lá para aqueles que entraram agora há pouco, mais uma vez, bom dia. Iniciando uma semana chuvosa, com tempo feio, mas que seja uma semana cheia de produtividade, muita proteção e muita prosperidade para todos nós, né? Como de praxe, eu costumo dividir as nossas apresentações com a equipe da COGEP, até mesmo para que cada um fale um pouco e haja algum tipo de interação entre vocês, e que também não fique aquela coisa cansativa. E hoje, conforme eu tinha avisado vocês, nós teremos a participação da Ana Valéria, que é a nossa subsecretária. Ela está em trânsito, já está chegando. Ela pediu para que nós fôssemos tocando o encontro, que assim que ela chegasse à sede, ela adentraria a reunião. Então, pode ser que no meio da reunião eu peça licença a quem estiver falando, e assim como vocês, para que ela traga também uma fala bastante colaborativa. Então, antes da gente começar propriamente a nossa apresentação e a pauta de hoje, eu queria reforçar com vocês o fato de que nós, aqui na SubGE, ainda estamos sem o superintendente, mas que isso não impede as nossas ações que já estavam traçadas e planejadas, assim como isso também não impede a execução das ações por vocês na ponta. Nós já havíamos feito um cronograma, a nossa subsecretária, ela temporariamente, ela assumiu a SubGE, então todos os alinhamentos, todas as validações têm sido feitas diretamente com ela. Então está tudo fluindo para que vocês também, alguns de vocês já tenham me procurado no particular. André, estou preocupada. Não há a menor necessidade de preocupação por parte de vocês, porque todo o nosso trabalho ele já está estruturado e validado conforme tem que ser diretamente pela nossa subsecretária. Ok? Então, daqui a pouquinho, existe uma parte da apresentação em que nós falaremos a respeito dos comunicados. Então, eu mesma vou falar e a gente retorna um pouquinho com esse assunto. Então, eu vou convidar a Luíse para dar início à nossa reunião de hoje e vamos trocando as falas ao longo da apresentação. Conforme eu coloquei lá no nosso mural, a reunião é bastante longa, tem uma pauta densa, então eu conto muito com a colaboração de vocês para que vocês tragam as perguntas, as dúvidas para o final, onde haverá um momento específico para que vocês falem, tirem essas dúvidas. Não adianta ficar no chat, porque nem sempre a gente consegue acompanhar, e para que não se perca nenhuma informação, para que nenhuma dúvida deixe de ser respondida, que vocês aguardem o término da nossa apresentação com um momento específico, e que essa pergunta ela seja realmente do interesse coletivo, porque se existe um panorama específico em relação a alguma unidade escolar que tem sido acompanhada, que vocês o façam no privado, comigo, ou com o técnico, vocês se sentirem mais à vontade. Tá ok? Luísa, por favor, fique à vontade, e que tenhamos um excelente encontro hoje. Olá, pessoal, bom dia a todos. E aí, só para complementar, qual vai ser o nosso fluxo para as perguntas? É aquele que vocês já conhecem. Basta levantar a mãozinha que a gente vai aqui chamando um por um. Além disso, eu peço, por favor, que vocês se atentem à lista de presença que a gente já colocou no chat. Por favor, não se esqueçam de fazer o preenchimento, tá bom? E aí, dando início, à nossa reunião, eu trago aqui para vocês a pauta que a gente vai discutir hoje. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar com vocês de logo logo é sobre a apresentação da planilha de resultados do acumulado dos bimestres, frequência e rendimento para análise com as unidades escolares. Vocês vão se lembrar que na nossa primeira reunião, logo antes de iniciar o semestre, nós apresentamos e distribuímos para vocês uma planilha que trazia os dados da frequência. Hoje a gente vai dar um passo além, e aí daqui a pouco a gente vai explicar direitinho, do que se trata. Na nossa primeira reunião também a gente falou sobre o contexto do nosso formulário, quais eram as temáticas que seriam envolvidas, qual era toda a visão, a estruturação, e hoje a gente vai poder mergulhar no nosso formulário propriamente dito. Então a gente vai com muita calma para que vocês possam conhecer
esse instrumento que vocês vão aplicar nas unidades de acompanhamento e apadrinhamento nos próximos dias. Além disso, vamos falar também sobre o Conexão Gentileza, né, com a preparação para a culminância estadual. Então, lembrando que nesse momento, até o dia 12, é aquele prazo para que as escolas preencham os dados do desenvolvimento, e aí a gente conta muito com o apoio de vocês. A gente já tem um número expressivo de respostas ao nosso formulário, e o nosso prazo é até sexta-feira. Então, a gente conta aí com o apoio de vocês para que a gente possa bater 100% até sexta. Além disso, a gente também vai passar para vocês o nosso cronograma previsto e alguns comunicados nossos, tudo bem? Marcela, agora eu chamo para que possa mostrar para a gente essa planilha nova. Bom dia pessoal, tudo bem? Como a Luísa falou, né, a gente hoje vai dar um passinho além, né, daquilo que a gente já havia apresentado na última reunião, com relação aos dados de frequência e agora também com dados de rendimento dos alunos. O que acontece? Nós vamos apresentar também, né, uma base para vocês contendo dados de rendimento. Deixa eu apresentar a tela para vocês aqui, tá bom? Um minutinho. Bom, acho que já está chegando aí, né? Deixa eu ocultar aqui esse negócio aqui para mim. O que acontece, né? Eu vou pedir licença aqui, vou mostrar um exemplo da Regional Baixadas Litorâneas, né? Como a gente sempre separa as bases por regional, a nossa primeira regional por ordem alfabética sempre é Baixada Litorânea, né? Então, vocês sempre são nossos cobaias aí de ferramenta, de planilha, né? Vocês estão sempre encabeçando aí, né, os nossos trabalhos, né? Aqui vocês veem uma base, essa base foi extraída no dia 22, tá bom? 22 de julho, ok? Isso precisa ficar bem claro, é a mesma base que alimenta o painel de rendimentos, tá bom? Então, o dado que vocês consultarem no painel de rendimentos é o mesmo dado presente nesta base aqui, ok? As duas bases conversam. Aqui você tem a base geral, com aqueles nossos campos tradicionais, né? Necessários para que a gente possa fazer os filtros, né? Regional, município, censo e unidade escolar, o ano, o semestre, a modalidade, a escolaridade. Aqui já vem a série, a turma, o código da turma, código do aluno ou matrícula do aluno, e aqui o nome do aluno, né? Naquelas situações que vocês já conhecem. E aqui é nominal, né? Sexo, data de nascimento, e aí começam os dados que a gente vai trabalhar, né? Estão aqui o total de faltas. Deixa eu chegar para cá. A coluna Q é a coluna que nós acrescentamos agora, que é a coluna aproveitamento. Eu vou abrir o filtro para que vocês vejam aqui quais são as opções. Então, na coluna de aproveitamento, você tem a seguinte situação. Caso, sempre aquilo, né, gente? Hipotético, tá bom? Caso o ano encerrasse ao final do segundo bimestre, teríamos essas situações com relação ao aproveitamento dos nossos alunos. O aluno aprovado com dependência, que acaba sendo aprovado também, né? Mas aprovado com dependência é para vermos a questão das progressões parciais, o reprovado por frequência e o reprovado por nota. Então, são esses quatro cenários de aproveitamento ou de rendimento, ok? A gente pode chamar de rendimento também. É a coluna Q. A coluna R, total de aulas dadas. A coluna S, o total da frequência. Lembrando sempre que é frequência global, ok?
estamos falando de frequência global, acumulado primeiro e segundo bimestre. Isso precisa ficar bem claro, tá bom, gente? E as colunas que a gente trabalha, a sinalização, se o aluno está com a frequência maior ou igual a 75%, ou seja, aprovado por frequência, ou se ele, nesta data, ele tinha frequência inferior a 75%, indicando aí uma sinalização que ele perderia, que ele seria reprovado por frequência. A última coluna, coluna U, é a coluna que vai falar sobre o cenário dentro da frequência. Eu vou abrir aqui o filtro para que vocês vejam. Temos aqui o primeiro cenário. O aluno, eu vou falar de baixo para cima, tá bom? De baixo para cima. O aluno com a frequência satisfatória, ou seja, frequência ok, acima de 75%, igual ou maior que 75% de frequência. Temos aí o aluno que tem entre 50% e 74,99. Temos aí o aluno que tem entre 25,01 e 49,99 de frequência. E temos ali o aluno que é um cenário que a gente considera bastante crítico, o aluno que tem de 0 a 25% de frequência. Tudo isso nós trabalhamos em tabelas dinâmicas, que é a segunda aba da planilha que vocês vão receber. E a gente deu uma modificada também a partir do instante que entrou esse novo dado do rendimento. Nós demos uma pequena modificada. Então eu peço que vocês fiquem atentos, tá bom? Ao que a gente vai mostrar aqui. Em primeiro lugar, eu vou apresentar aqui as tabelas dinâmicas. São 4 tabelas dinâmicas, filtrando automaticamente todos os dados que nós temos na planilha base. Então, todos esses dados eles são filtrados aqui. Tudo isso a gente fez para facilitar a análise do AGE, para facilitar a apresentação desse dado e para que vocês possam mergulhar bastante nesses resultados. Isso daqui é uma radiografia muito interessante, é essencial para o trabalho de gestão que vocês fazem. A primeira tabela é essa pequenininha aqui em cima, né? Nas colunas B e C, ela traz qual é o cenário entre as faixas. Então, antes, porém, acho que é legal eu falar sobre esses filtros que a gente colocou aqui, ó. Na coluna A, nós temos filtros que interagem com todas as planilhas automaticamente, ok? Apenas você escolhendo aqui município e escolhendo a escola, todas as planilhas elas alteram os dados automaticamente. Então eu vou usar aqui Cabo Frio como exemplo, ok? Cabo Frio, e vou escolher aqui embaixo o Colégio Miguel Couto, ok? Colégio Miguel Couto. Se eu quiser desfazer o filtro, tá vendo aqui, ó, onde eu clico, ó, eu limpo o filtro aqui, eu limpo o filtro aqui. Então voltando, Cabo Frio. Observe que ao escolher Cabo Frio, as outras opções de município ficam na cor cinza, as outras escolas que não são de Cabo Frio ficam no azul bem clarinho, tá bom? As escolas de Cabo Frio ficam nesse azul mais forte. Colégio Miguel Couto. Observem que fazendo esse filtro, as tabelas modificaram de acordo com a escolha que a gente fez aqui. Então aqui eu tenho o total geral de alunos naquela data de 22/7, o cenário desses alunos dentro das faixas, né, de 0 a 25, 25,01 a 49,99, até a frequência satisfatória. Embaixo eu tenho a segunda tabela que vai falar do aproveitamento. Então, desses 1.022 alunos, quanto estariam aprovados, aprovados com dependência, reprovados por frequência, reprovados por nota. A segunda tabela, nós temos aqui a escolaridade pelos cenários de frequência. Então, aqui, eu vou pegar o exemplo do ensino médio. Eu vou marcar aqui para ficar mais claro, tá bom? Aqui, olha só. O ensino médio regular, eu tenho lá no Miguel Couto o seguinte cenário.
eu tenho 23,4% de alunos com frequência satisfatória, 2,25% com a frequência de 50 a 74,99, 3,6% com a frequência de 25 a 49 e 3,3% de 0 a 25. Por que a gente pensou isso aqui, pessoal? Porque isso daqui faz com que você, a GE e a direção possam focar, possam colocar foco e força naquilo que é mais crítico, naquilo que é mais necessário. Você tem aqui 2,25% de alunos com a frequência de 24,99. Como a gente havia falado na outra reunião, né? É um aluno que está perto, que está fácil de você recuperar, pensando na questão da frequência. Diferente de um aluno que está nessa faixa aqui, do 25 a 49, ou até pior, o aluno que está nessa faixa de 0 a 25, que é o 3,33%. Então, vocês podem focar, a escola pode pensar ações focadas para cada faixa, de acordo com a dificuldade, de acordo com a urgência de cada caso. E aí vocês têm todas as escolaridades das escolas listadas aqui, né? E as faixas de frequência dentro de cada escolaridade. A última tabela é a tabela que traz um geral da frequência. Quantos alunos em percentual o Colégio Miguel Couto tem com a frequência abaixo e quantos alunos em percentual o Colégio Miguel Couto tem com a frequência ok, satisfatória. Nesse caso aqui, pela base do dia 22, o Colégio Miguel Couto ele tem 68,6% de alunos com a frequência ok e 31,3% de alunos com a frequência abaixo. E aí esses 31% estão destrinchados dentre as faixas que nós vimos aqui. Então, essa é uma planilha que vocês vão receber hoje ao longo do dia, ok? Como sempre, o AGE ele está recebendo a regional inteira, cabe a ele fazer o filtro das suas unidades, ok? Então, você vai pegar e vai trabalhar com as suas unidades. Cada regional receberá a sua, contendo essas planilhas, essas tabelas dinâmicas que, ao nosso ver, vão facilitar bastante, vão proporcionar que você faça uma análise muito mais rápida, muito mais eficaz e que a escola possa possa ver como anda o seu panorama, tanto de frequência como de rendimento, né, dos seus alunos. Tá ok, gente? É isso que eu tinha para falar, né? Espero que vocês gostem, espero que seja útil para vocês e a gente vai tirando as dúvidas ao longo aí do nosso trabalho, né? Vocês podem fazer contato conosco, né? Todos os técnicos aqui estamos prontos para atendê-los, tá bom? Marcelo, não tira da tela não, que eu vou aproveitar e fazer algumas ponderações durante as falas. Por que nós pensamos esse instrumento, né? Que é um instrumento que conversa com tantos outros que nós já temos no Conexão. Nós estranhamos bastante no bimestre passado, durante o RTI, quando nós recebemos a solicitação de alguns AGEs de que não estavam sem o acesso ao sistema Conexão. Tudo isso que está sendo apresentado a vocês foi um trabalho pensado e exaustivamente trabalhado pela COGEP e também com muito da intervenção do Marcelo para facilitar o trabalho de vocês, AGEs, enquanto agentes de acompanhamento com a unidade escolar. Entretanto, isso tudo, na verdade, o que nós fizemos foi uma compilação de dados já disponíveis no Conexão. Terceiro bimestre é um bimestre crítico e agora, na verdade, não há mais nenhuma justificativa para que não haja uma imersão nesses resultados. Antes nós tínhamos aí a ponderação de que nós não temos, apesar de nós só tivermos tomado conhecimento quando foi solicitado pelo RTI, e isso nos causou bastante estranheza. E nós, analisando também, saiu, Marcelo, a apresentação, ficou toda preta. E quando nós fizemos essa análise, e a análise, vocês sabem que os planos de ação eles são analisados não diariamente, né, em tempo real pelos técnicos e
sim, mas nós também vimos isso com muito cuidado, tendo um lapso temporal, que não dá tempo de mais de 2.200 escolas serem analisadas diariamente. Nós também analisamos esses planos de ação de uma forma muito rasa. Então, agora nós estamos analisando, mais uma vez, trabalhamos uma ferramenta compilando todos os dados que vocês já tinham, estamos fornecendo. Então, agora não há mais nenhuma justificativa. Lembrando que isso são dados que conversam. Essa ferramenta, esse instrumento, que na verdade é uma planilha, né? É mais um planilhamento, conversa com o painel que está conversando com os dados de rendimento de uma extração do dia 22. Nós havíamos compartilhado com vocês uma planilha no dia 12, e essa planilha, aliás, referente ao dia 12, né, foi compartilhada logo no retorno, no dia da reunião, se não me falha a memória, né, Luiz? No dia 22, foi compartilhada com vocês essa planilha, só falava de frequência. Então, nós colocamos frequência e rendimento. Então, analisando um pouco isso que foi trabalhado friamente pelo Marcelo, analisando dados, se o ano letivo terminasse no dia 22 de julho, que é a data dessa planilha, desse congelamento dessa base, que é a mesma data do painel, nós teríamos aí, dentro dessa unidade lá do Miguel Couto, dos 1.022 estudantes, e é isso que vocês vão precisar trabalhar e sentar com a equipe diretiva, com a equipe técnico-pedagógica para entender esse cenário, nós teríamos 320 estudantes reprovados por frequência. O que nós precisamos entender é que cenário é esse quando nós temos atores e vocês também analisando o que se dá para que esse cenário ele ainda seja um cenário muito aquém do favorável. A mesma coisa diz respeito... Eu não estou sem som, não. Estou sem som? Não, Carla. Acredito que seja um problema da sua conexão. Eu tenho também reprovado por frequência, reprovado por nota, e nós precisamos aí, mais uma vez, suscitar o que diz a própria portaria 419. Então, conforme eu falei para vocês, essa reunião será uma reunião muito mais aprofundada, porque nós também já preparamos um formulário muito mais denso, baseado, inclusive, nesse cenário, que é um cenário em que nós precisamos entender melhor. Tem alguém com o microfone aberto. Obrigada, Luísa. Entender melhor, e é por isso que nós estamos fazendo a sessão dessa ferramenta, reitero, que é uma ferramenta de compilação de dados, porque esses dados eles já existem na nossa rede, tá? Não são dados em que somente nós temos a propriedade, não, eles são dados em que o sistema Conexão ele produz e fornece para todos vocês as GEs, mas se é para que nós tenhamos uma intervenção de cenário, mais uma vez, nós sentamos e nos debruçamos em um instrumento onde tudo estivesse ao alcance do AGE. Então, nós produzimos 14 análises dessas, uma para cada regional, e vocês trabalharão, conforme o Marcelo falou, vocês podem colocar o filtro por unidade, trabalhar, e nós temos a certeza de que os planos de ação eles irão mergulhar profundamente, tanto em frequência quanto em rendimento, principalmente agora através de um instrumento que está tão explicitado para vocês, que foi confeccionado por nós aqui da COGEP. Então, é também mais um instrumento pensado para que haja uma intervenção de cenário. E isso está posto agora de uma forma oficial através de um instrumento que compilou tudo. Mas lembrando que ele vem com dados compilados, mas que são dados que desde o primeiro bimestre, desde o início do ano letivo, a partir da virada do primeiro para o segundo bimestre, já estavam disponíveis. Então, nós compilamos essas informações e estamos enviando para vocês com cenários bastante preocupantes, porque nós fizemos uma análise, aqui vocês receberão uma análise por regional, mas nós fizemos uma análise por rede. Se o ano letivo terminasse no dia do congelamento da base, nós teríamos quase 18%, não é isso, Marcelo? 18% dos nossos estudantes retidos. Então, a gente está trabalhando em cima de números para que existam, na verdade, intervenções e que vocês sejam a mola propulsora para que a unidade escolar entenda
a sua identidade, o seu cenário a partir de mais essa ferramenta. Então, eu peço a ter muita atenção de vocês, porque daqui a pouco nós adentraremos no formulário e vocês terão a visão de que o formulário ele está muito mais denso. Vocês terão que analisar esses números com muita seriedade. Ele não que os anteriores estivessem de forma superficial, não. Mas nós temos um cenário bastante divergente de 2021, inclusive com a presença dos estudantes. Então, a gente vai mudar esse cenário, sim, através de um trabalho coletivo que vocês darão início a partir de amanhã com as unidades escolares. Marcelo, obrigada. Eu acho que vocês estão vendo a riqueza dessas informações compiladas numa tela única, mas esse não é um instrumento para ficar guardado na escola. Ele é um instrumento de pesquisa diária para ser aberta durante todas as visitas em que vocês farão às unidades escolares. Tá, ok? Alê, é com você. Só um minutinho que eu vou voltar à apresentação. Enquanto isso, André, eu queria só aproveitar a oportunidade para complementar que a base que a gente vai usar para o nosso formulário é essa que vocês vão receber hoje, tá? Que é essa que a gente fez a inclusão. Alexandra, você está por aí? Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, Alê. Estamos. Que bom. Vamos lá, então, para o próximo ponto, né, da nossa pauta. Né? Na verdade, o ponto que eu estou trazendo aqui, a gente já falou na reunião anterior, mas aí é muito válido a gente reforçar, né? Reforçar para vocês poderem chegar na escola com muita segurança para aplicar esse formulário que já estava no calendário COGEP, né? Já estava previsto dentro desse semestre, né? Também para poder explicar para toda a equipe da escola, né, que vai se debruçar, que vai estar respondendo esse formulário. Isso aí é muito importante, então, o AGE já organizar a sua agenda, né, já comunicar à escola que vai estar aplicando esse formulário, que ele vai precisar, né, de todo aquele colegiado, né, próximo para estar ali, né, articulando, conhecendo e extraindo os levantamentos da escola também. Tá? É muito importante que a aplicação desse formulário não seja feita de forma individualizada, só o AGE, ou o CP, ou o diretor, enfim. Então, é sempre bom, né, estar trazendo aí esse corpo. Então, vamos lá. O formulário, né, desse segundo semestre, a gente já falou isso, né, que o objetivo dele é levantar dados, né, fazer um diagnóstico, né, e analisando mesmo a escola. E dissemos também que esse formulário do segundo semestre, ele não necessariamente ele exerce uma função de comparação em relação ao primeiro. A gente até consegue, vocês até conseguem extrair muita coisa do primeiro e trazer para comparação, mas não necessariamente que precisa ser assim. Em alguns itens vocês vão fazer isso naturalmente, vão ver se teve avanço ou se não teve, e tem outros que vai ser, como a Andrea falou, né, muito mais aprofundado. Tá? Além disso, o formulário também ele vai cumprir alguns outros papéis. Quais são? Vocês, ao aplicar esse formulário, vocês vão ver que a escola teve avanços em alguns aspectos. Então, ao perceber isso, gente, comemorem. Né? É aquela chamada, né, aquela moeda da valorização, né? Então, comemora, olha a escola, você avançou nesse ponto em relação ao semestre anterior, então comemora, faça uma festa com a escola, porque isso também dá um up, dá um fôlego para a escola, né? Ver que ela tem aí condições de sair daquele cenário. Além disso, né, o formulário ele vai aí propor, né? Ele meio que vai forçar a escola a se ver em alguns cenários e propor estratégias, né? Tanto para manutenção daquilo que já está bom, tá? Porque assim, não é porque está bom que vai descuidar. Então, estratégias para manter aquele resultado, né, dando certo, avançando, e aqueles que não estão legais, então a escola forçosamente vai ter que parar e se debruçar, né,
para tecer estratégias. Ele ainda vai identificar, né, as causas que podem estar comprometendo os resultados da escola, né? Então, esse é o momento também da ferramenta. E também vai potencializar resultados. E, gente, ao final, ao não infringir dos ovos, né, vai ali sugerir tratativas para resoluções de várias situações da escola. Bom, nesse formulário tem questões que a gente chama lá aqui na COGEP de ver e agir. Ou seja, não precisa de nada muito elaborado para resolver, tá? Então, assim, dependendo da questão, olha, isso aqui a gente já resolve hoje. Vem cá, secretário, vem cá, agente de pessoal, vem cá, CP, OE, enfim. Então, estrutura e resolve, né, rapidamente. Esses que a gente está chamando de ver e agir. E tem outros que né, será necessário a escola realmente parar para elaborar junto com o seu colegiado. Então, na primeira aplicação, a gente espera que o OGE, juntamente com a equipe escolar, né, já dê conta desses itens, né, desses eixos que têm essa natureza de ver e agir. Quando for repetir a segunda aplicação, lembra lá que a gente está esperando no mínimo 2 aplicações, né, desse formulário? Mínimo 2, porque tem regional que pode ter condições de aplicar até 3, né? Mas tem regional que são 2, e cada qual tem que ser muito bem aplicado, muito bem esmerado. Na segunda aplicação, o AGE, juntamente lá, né, com o seu corpo docente lá da escola que ele acompanha, ele vai estar lá já para elaborar estratégias, né? E aí já dialogando, né, com o plano de ação, né, de coisas que já vem aí, a escola já vem trabalhando, tá? Então, é muito importante que nessa segunda aplicação vai verificar o que foi resolvido do ver e agir e vai se juntar com a comunidade escolar para sinalizar as questões a serem tratadas, né, já pensando no plano de ação do terceiro bimestre. Tá bom, gente? Então, esse olhar de vocês é muito importante. Preparar a comunidade escolar para esse momento de aplicação, para ele estar ali vendo item a item, não vai dar para ser uma aplicação, né, afobada, acelerada. Ah, gente, vamos logo, vem aqui, é só dizer sim ou não. Não é assim, tá? Então, vocês vão precisar investir um tempo de qualidade, né? Mais do que vocês já fazem, então mais ainda, é um investimento de um tempo de qualidade. Traçou o diagnóstico, a escola vai saber, né? Vai ter aquela marcação que a gente fala, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar, tá bom? Então, acho que é isso, né, Lu? Importante, que são aí as temáticas que nós estaremos trabalhando nesse formulário. Já falamos, mas preste atenção numa novidade aí que a gente incluiu. Busca ativa não pode sair do nosso radar mesmo, né? Então, a gente precisa mesmo estar sempre debruçado em relação à busca ativa. Acompanhamento da frequência, né? Debruçando-se nessa planilha aí que o Marcelo já apresentou a vocês, e aí essa planilha já está muito mais robustecida com informações. Isso é muito bacana, principalmente para aquelas escolas que são muito grandes, em que o AGE fala assim, como é que eu vou fazer uma análise qualitativa de uma escola que tem 75 turmas? Então, com um clique, a planilha já dá aí para você, quem é um aluno, as turmas, enfim. Então, assim, vai facilitar bastante o trabalho de vocês. E rendimento, em relação à reunião anterior, rendimento, esse eixo não estava, essa temática não estava, né? Pelo menos não estava tão demarcada, estava dentro lá, né, de algumas questões, né? Mas aí a gente viu a necessidade, enquanto projeto, de estabelecer mesmo essa temática. Então, está trazendo aí o rendimento, representação discente e docente, colegiados, gestão escolar e projeto gentileza. Esses são os eixos, né, que permearão o formulário do segundo semestre. Tá bom, gente? Então, assim, agora é a Vera, tá? E a gente está aqui para dar todo o suporte, tirar dúvidas de vocês, tá? Fiquem tranquilos que a equipe COGEP está aí para isso. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, André. Obrigada, Luiz, Marcelo, Fernandinha. Obrigada a você, Alê. Luiz, antes de você passar a tela, é importante ressaltar, diferente do que foi feito no ano passado, no primeiro semestre de 2021,
onde eram separados por eixos e vocês poderiam utilizar e escolher, quando eu digo vocês, as unidades escolares, com a intervenção de vocês, escolher os indicadores, nós não teremos indicadores a serem escolhidos para esse semestre, tá? Todos eles serão obrigatórios. Nós teremos, sim, a opção para que a unidade escolar ela implemente o seu indicador de acordo com a gestão democrática, prevalecendo a gestão democrática, porém, nós não teremos mais a escolha um em prol do outro. Então, nós teremos, sim, a indicação obrigatória e censitária por todas as unidades escolares. Tá ok? Luiz, passe para a próxima tela, por favor. Aqui nós trazemos uma tela elucidativa que eu acho bastante importante, inclusive para que vocês imprimam, façam essa impressão, coloquem lá no painel, frequência, o que nós entendemos, e colocando esse eixo com as cores vermelha, laranja, amarela e verde. No primeiro bimestre, nós entendemos como alvo de busca ativos estudantes que estavam entre 0% e 25% de frequência. 25, 0,1 e 49,99 eram alunos, assim como os que o inferior a 74,99, então na faixa de 50 a 74,99, alunos alvo de atenção e frequência ok, acima de 75. Então nós trouxemos isso de uma forma agora didática para que vocês entendam, e nós vamos nos debruçar mais uma vez na faixa vermelha. Mas isso não quer dizer que a faixa laranja e amarela elas sejam terceirizadas. Não, elas são tão importantes quanto a vermelha. Por quê? Esses estudantes que têm uma frequência baixa, eles provavelmente tendem a serem estudantes alvo de busca ativa em algum momento. Então, é importante que essa atenção ela seja voltada. E, mais uma vez, eu retomo a atenção para o instrumento criado, porque vocês já vão conseguir nortear. E a primeira planilha desse instrumento é cabeça a cabeça. Tá? Vocês já vão conseguir identificar que estudantes são esses, e que estão tanto na faixa amarela, quanto na laranja, quanto na vermelha. Tá ok? E aí, agora eu vou convidar vocês a conhecerem, não vou lê-lo na íntegra, tá? Qual é o formulário que já foi validado, ele não haverá nenhum tipo de adequação, ele não está sendo apresentado para contribuições, ele já foi validado por todas as instâncias e equipes, inclusive a nossa subsecretária. Também chamar a atenção que ele só pode ser preenchido através do Gmail Educa, ele não será preenchido com e-mails pessoais, tá? Então, nós trazemos aqui uma obrigatoriedade enquanto... Desculpa, que eu estou recebi uma mensagem agora. A obrigatoriedade enquanto função estratégica, tá ok? Então, essa obrigatoriedade de que vocês façam esse preenchimento através do Gmail Educa. Vou fazer um en passant, tá? A Luiz vai compartilhar aqui com a gente, vai fazendo o preenchimento simultâneo. Tem como abrir um pouquinho a tela, Luiz? Porque sabe como é que é, né? Depois dos 40, aí, obrigada. E eu queria fazer um pedido. O nosso formulário ele já foi testado, ele já foi validado. Então, quando a gente mandar o link para vocês hoje, não é para ninguém enviar uma resposta teste, porque isso atrapalha aqui a nossa consolidação, tá? Então, vocês vão poder olhar o conteúdo, mas o envio vai ser a partir de amanhã, que é a partir do primeiro dia da aplicação do formulário, tudo bem? E aí, também corroborando um pouco com a fala da Luísa, assim como nós fizemos no semestre passado, nós vamos enviar o formulário também em formato PDF, para que vocês o tenham, para que apresentem, para que não haja nenhum tipo de necessidade ou dificuldade. Vocês terão esse formulário em formato PDF e esse aí vai valer o preenchimento, tá ok? Lembrando que, conforme a Alexandra já trouxe, no mínimo, nós precisamos de duas aplicações. Nós já propomos um cronograma em que todos vocês farão minimamente a aplicação de duas aplicações para esse formulário, tá? Então, havendo não conseguimos vislumbrar a possibilidade de mais de 3 aplicações. Lembrando que nós temos colegas com oportunidade de feriado, que estão em férias,
outros que estão licenciados. Então, nós já imaginamos e montamos um cronograma para que minimamente ele seja aplicado 2 vezes. E também não existe qualquer tipo de impeditivo. Não vou conseguir aplicar a segunda vez, entra em contato imediatamente com o técnico, porque nós não poderemos ter apenas uma parcial na hora da compilação desses dados. Tá ok? Pode, Luiz. Aí vem com os mesmos dados, os dados pessoais, qual é a unidade que diz respeito. Aí nós temos o eixo da busca ativa e frequência escolar. Aí nós já temos a primeira mudança, que vai necessitar de um cálculo de vocês, tá? Nós vamos, conforme o Marcelo falou, nós enviaremos essa planilha hoje, ao longo do dia, para vocês, separados, segmentados por regional. Então, vai necessitar, a primeira pergunta, com base na planilha de acompanhamento da frequência do segundo bimestre, a gente está sempre olhando para trás, né? Remetida pela COGEC, indica a faixa de estudantes com percentual de frequência entre 0 e 25. Então, aí a gente vai necessitar de um cálculo. Lembrando que nós estratificamos por segmento. Nós temos aqui o Fundamental 2. Pode ir descendo, Luiz. Eu tenho Educação de Jovens e Adultos. Eu tenho Ensino Médio. Eu tenho Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos. E também tenho para aquelas unidades que possuem o programa Correção de Fluxo, o PCF. Tá? Não tenho essa modalidade de ensino, eu não tenho esse dentro da unidade escolar em que eu acompanho, não se aplica. Mas isso aí, fiquem atentos, tem que ser feito um cálculo, então vai obrigar a unidade escolar a analisar os seus dados. Então, vocês irão colaborar na análise desses dados. Pode falar, Luiz, fique à vontade. Isso, e aí vocês vão perceber que as perguntas de frequência, elas conversam diretamente com a planilha que vocês já receberam e que agora a gente acrescentou o rendimento. Então, o cálculo já está lá direitinho para que vocês consultem. Qual é o nosso pedido? Que vocês não fiquem apenas na tabela pronta, né? Vocês vão perceber que na tabela dinâmica já tem lá o percentual equivalente, mas a gente precisa que vocês se aprofundem nesse percentual, combinado? Aqui nós temos ainda perguntas. Como nós vamos enviar, vocês terão a oportunidade de conhecê-lo na íntegra. Nós não vamos gastar muito tempo nisso. Pode ir passando, Luiz. Lembrando que ela está me marcando aleatoriamente. Aponte as estratégias pedagógicas que a unidade vem implementando para resgate dos estudantes para busca ativa. E aí é muito importante, gente, a conversa, o alinhamento com os atores nas unidades escolares. E quando eu falo atores, eu já vou adiantar, dar o spoiler para essa pergunta, no que diz respeito tanto às mães, né, MAEs, e às assistentes sociais. Em momento algum, nós solicitamos que vocês, as AEs, fizessem qualquer tipo de interlocução com essas pessoas, mesmo porque nós precisamos desses dados, e esses dados são dados institucionais. Nós precisamos que isso seja aferido, verificado com uma pessoa, na verdade, com um servidor da rede. Na verdade, o que nós precisamos disso é a interlocução de vocês com o RAF Escola, interlocução de vocês com os orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, os próprios diretores. Nós temos recebido aqui algumas reclamações que nós temos que os AGEs, que vocês têm solicitado evidências diretamente às assistentes sociais. E existe, de acordo com o entendimento da profissão, né, alguns dados que são sigilosos. Então, por favor, essa interlocução ela deverá ser feita com os agentes das unidades escolares, ao qual vocês estão vinculados, a servidores. Por favor, evitem esse tipo de desgaste. Uma coisa ela retroalimenta a outra, ou seja, eu preciso dessa informação da unidade escolar por força do RAF de que esse contato tenha sido feito e que esse planilhamento ele tenha sido feito pela unidade escolar, porque é de responsabilidade da unidade escolar ter esses dados. Não serão vocês
AGEs que farão essa solicitação a nenhuma assistente social, nenhuma mulher que apoia a petição, ou seja, nenhuma mãe, nenhuma assistente social. Na verdade, o fluxo é o contrário. Elas repassam esse fluxo, mesmo porque elas têm relatórios próprios, tá, ao qual vocês não tiveram acesso, e nem nós aqui da COGEP. É importante essa informação ficar evidenciada, e que a partir desses relatórios eles geram informações para a unidade escolar. Então, a unidade escolar ela precisa ter esse planilhamento, esse acompanhamento de todas essas informações. Tá? E essas evidências elas precisam estar na unidade escolar para acesso de vocês. Então, já haverá, eu já comentei isso, eu fiz uma reunião na semana passada com os representantes dos AGEs. Nós teremos uma reunião com os representantes das assistentes sociais para que informe quem são os AGEs dentro da unidade escolar, né? Porque isso também não ficou claro ainda para elas. Elas estão confundindo o papel de vocês com o papel de supervisor, de inspetor. Então, isso precisa ficar extremamente claro para elas, e mais claro ainda para vocês, que não serão vocês a solicitarem para essas pessoas esse tipo de informação. E, mais uma vez, eu tenho falado isso desde o ano passado. Cuidado com a fala de vocês, cuidado com a postura institucional de vocês durante as visitas. Porque quando nós fomos apurar essa reclamação que chegou para nós, na verdade não foi uma reclamação, foram algumas reclamações a respeito desse dado, nós fomos entender que realmente era uma semana de cheque de ação do plano de ação do segundo, e que esses dados, né, essas evidências, vocês trabalham com evidências, elas deveriam estar na escola e não estavam. Então, o que aconteceu? A unidade escolar foi solicitar a essa assistente social ou diretamente a essa mãe, caso não estivesse presente, porque existem unidades escolares em que nós não temos assistentes sociais, como se fosse algo que vocês estivessem demandando, não fosse obrigação da unidade escolar ter esses dados guardados e verificados. Então, é muito importante essa interlocução, essa comunicação dentro da unidade escolar, para que, mais uma vez, não haja aquela falsa interpretação de que vocês estão lá para supervisionar, exigir e que sejam superiores ou estejam demandando a respeito do trabalho delas, que essa não é a função. Vocês são agentes de acompanhamento da gestão escolar. E a interlocução de vocês é diretamente com o diretor e com os atores, no caso da confecção do plano de ação, que compõem a unidade escolar, mas pura e simplesmente para a confecção do plano, não para solicitar evidências, e que vocês não façam diretamente para essas pessoas, porque existe uma cláusula que esses dados eles são sigilosos. Tá? Então, muito cuidado na hora desse entendimento com relação a como vocês estão pedindo e a quem vocês estão pedindo. Vamos lá, Luiz, dando sequência aqui, porque ainda tem muito para a gente conversar. Há evidências que a unidade possui registro, é o que eu exatamente estou falando, né, que vocês trabalham com registros, com evidências, então vocês precisam ter certeza, e a unidade deve disponibilizar para vocês esses registros. E quando eu falo a unidade, na pessoa do diretor da unidade, tá? Pode passar. Ofertou planos de estudos para os estudantes que retornaram da busca ativa, isso é muito importante. Via de regra, nós conversamos com os representantes e eles trazem muito isso. O estudante alvo de busca ativa, ele foi resgatado, mas o que fazer com esse estudante? Ele continua no limbo, porque não é ofertado nenhum plano de estudos referente ao período em que ele esteve ausente. Então, isso é importante, essa verificação, porque esse estudante ele já chega com a certeza de que para que eu vou retornar se eu já estou aprovado? E não é bem assim. A gente sabe que para resgate de habilidades, competências, a gente, na verdade, existem planos, sim, é necessidade de aplicação e confecção por parte da unidade escolar desses planos. Pode ir.
Edmando, quais informações a assistente social deverá passar para a equipe técnico-pedagógica e diretiva? Bom, todas as informações necessárias para a fluidez do trabalho dentro da unidade escolar. Se o trabalho da assistente social é apoiar o estudante, quem responde por esse estudante na unidade escolar é o diretor. A gente precisa relembrar esse fluxo. Quem é responsável por professores e estudantes dentro da unidade escolar é o diretor. Para quem que ela tem que repassar? Para o professor. Existe um representante, que é o representante das assistentes sociais regional. Em cada regional existe uma. Mas, na verdade, a assistente social, ela só sabe qual aluno que ela precisa contactar a partir do direcionamento do diretor. E ele, na verdade, ele precisa ter esse feedback. Se eu direciono uma listagem informando quais são os estudantes alvos de busca ativa e outros, né, e outros casos dentro da unidade escolar, isso tudo precisa estar validado e guardado na pasta do estudante. E isso é feito por quem responde pela unidade, que é a pessoa do diretor. Tá? Então, não serão vocês, e aí, mais uma vez, reitero, posturas de vocês na unidade escolar. Por mais que a gente tenda a ser, né, isso é óbvio, é importante essa relação saudável e salutar de vocês com todas as pessoas, é importante que a gente entenda que esse formulário, ele requer, na verdade, um preenchimento de uma pessoa que seja da rede. E essas pessoas, elas não serão da rede. A gente precisa ter evidências de alguém que tem fé pública, de servidores. Então, quando eu entendo que vocês estão dando essa devolutiva de que vocês fizeram um feedback e essas evidências estão na unidade escolar, vocês estão afirmando para mim, e aí a gente sabe que esse plano, a princípio, ele tem uma vigência, esse projeto, até o término do ano letivo, que esse histórico ficará na unidade escolar. E que essas pessoas não levarão essas informações estão lá para serem acionadas por qualquer um daqui da sede ou, quiçá, por Ministério Público em qualquer outro momento. Então, essa informação ela precisa estar na unidade escolar. Então, essa interlocução ela tem sido feita semanalmente por essas representantes das AS com as AS, e haverá um momento, daqui a algumas semanas, em que vocês estarão mais próximos dessas assistentes sociais para uma ação que será startada. E também não tem nada, aliás, ela conversa indiretamente com as mães. Tá? Então, qual é o fluxo hoje com relação a quem demanda para as assistentes sociais? Existe uma coordenadoria aqui na sede, que é a coordenação do projeto, tá? E ela não está na SUBGE, ela está diretamente ligada ao gabinete do secretário, e é bom que vocês entendam esse fluxo. E existem representantes, na verdade, são 15 representantes das assistentes sociais. Então, essas pessoas, elas demandam fluxos, mas as unidades escolares, os diretores, em constante alinhamento com esses representantes, assim como com as suas assistentes sociais, ou deveriam estar, porque tem sido reportado para a gente que nem sempre essa relação é uma relação muito saudável, infelizmente. Né? Mas não vamos entrar nessas especificidades. Tá? Pode passar, Luiz. Então, vamos dar uma acelerada, voltadas à recomposição da aprendizagem. Isso aí a gente trouxe essa novidade para vocês. Na verdade, trouxemos também relatório de análise, considerando caso 1, caso 2, caso 3, que vocês terão que analisar com muita propriedade aquela ferramenta que o Marcelo já apresentou para vocês, assim como o painel. Pode ir passando, Luiz. Aqui, mais uma vez, a gente vai falando um pouquinho de colegiado. Existe a proposta, isso já foi direcionado para a área competente, de que esse ano nós teremos um processo consultivo para diretores. Isso foi repassado, inclusive, em reunião da nossa subsecretária com os novos professores que adentraram a rede na semana passada. Então, via de regra, provavelmente será entre uma segunda resolução, tá, com relação ao processo consultivo. Então, é importante a gente falar muito sobre o colegiado, tá bom?
Gente, mais uma vez eu vou reforçar o pedido que eu fiz no início da reunião. No finalzinho da apresentação, vocês façam as perguntas, porque nós não temos condição de responder da reunião e ler o chat. Então, no finalzinho da reunião, guardem as suas perguntas para o final, ou então as suas colocações, as suas ponderações, façam no particular com a gente, no que puder, a gente vai podendo ajudar, tá ok? Há evidências de que o fluxo de comunicação com o conselho escolar da unidade escolar, isso também é importante. Nós fizemos uma análise, um estudo das respostas que vocês fizeram e também dos planos de ação. Algumas coisas nos deixou bastante preocupados. Tá? O cenário a ponto da unidade, do gestor da unidade escolar se recusar a formar um conselho. Isso precisa ser exposto, essa interlocução ela precisa ser feita com o DRP, isso tem sido apresentado para nós e por isso que nós estamos repetindo essas perguntas agora no segundo semestre, que por mais que pareça que isso ficou claro, essa necessidade não está ainda na nossa rede. Então, a gente está retomando essas perguntas para nesse caso. Bom, Luiz, vamos dar uma acelerada, a gente vai mandar para eles, acho que é importante que eles conheçam. Mais uma vez, a gente está falando do Grêmio, né, que ainda não há, inclusive eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa semana não, foi anteontem, um convite que veio lá da Centro-Sul a respeito de um encontro dos Grêmios. Fui muito feliz, muito feliz mesmo. Acho que foi a Vera que mandou para mim o quanto isso é importante, enquanto esse organismo tem se reunido para poder deliberar e conversar a respeito. Aí tem representação discente, conselho de classe, isso até mesmo no que consta na própria portaria 419, desempenho pedagógico de estudantes, se ele é fomentado, se ele é divulgado para os seus estudantes. Luiz, me ajuda enquanto eu bebo um golinho d'água, por favor. Sim. E aí a gente tem todo esse bloco aqui focado na representação discente, né? E aí a gente tem aqui uma pergunta também focando na progressão parcial, lembrando que a gente tem a parceria com a SPA, então nós vamos mandar para vocês também a base atualizada. E aí a gente pede sempre que vocês utilizem as bases que nós estamos mandando para vocês, tá bom? A não ser que a gente faça algum outro pedido em específico.